Ok. Então, pessoal, retornando aqui, então, começando novamente, né? Qual a idade assim, mais propícia, mais específica para que a mediunidade seja desenvolvida numa criança ou num jovem? Não existe uma idade específica. O Livro dos Médiuns, no item 221, nos orienta que existem jovens com 12 anos de idade que seriam menos afetados com relação ao desenvolvimento mediúnico que muitos adultos. O que deve se analisar é o desenvolvimento físico e o desenvolvimento moral da criatura. Com relação ao desenvolvimento físico, nós destacamos a questão da mediunidade de efeitos físicos, porque há uma demanda de gasto energético muito grande. Então, um corpo ainda em formação, isso traria prejuízos. Intelectual, os de efeito intelectual, também tem os seus problemas, porque uma criatura ainda em formação não tem toda uma bagagem intelectual necessária. Eu não estou falando de uma grande bagagem, estou falando de uma bagagem acadêmica comum, que todos nós possuímos. Então, não possuiria essa bagagem, mas que a criatura deve sempre ser instigada no lado do desenvolvimento moral, sempre estudar e aprofundar a parte do desenvolvimento moral vinculado à mediunidade. Com relação à adolescência, a gente sabe que tem a fase da rebeldia, que a gente chama de adolescência. Então, nesse momento, né, de tantas modificações, de tantas mudanças, de conhecimento dos seus próprios limites, dessa rebeldia, né, com os pais, né, esse questionamento da vida e das coisas, que a gente é uma fase que todos nós passamos durante a adolescência, né, pelo menos a maioria de nós. Sim. Mas quais são as influências que uma mediunidade nessa fase pode vir a trazer? Muito menos do que se atribui. A rebeldia nasce mais desse buscar do ser humano ser alguém na sociedade e que às vezes não encontra respaldo na família ou encontra o respaldo, mas não o respaldo esperado. Nós entendemos que a nossa formação é baseada não só no que nós aprendemos na família, mas através do conhecimento acadêmico e do conhecimento social. Quando a família falha ou deixa lacunas, essas lacunas são preenchidas pelo acadêmico e pelo social. E às vezes não são bem preenchidos ou preenchidos de uma forma correta. E isso acaba trazendo certos problemas para algumas criaturas que fazem com que elas se demonstrem mais agressivas. O Evangelho nos traz no capítulo 9, item 9 sobre a cólera, que o corpo não dá cólera àquele que não a tem, como também não dá aos outros vícios. A mesma coisa com relação à mediunidade. Os espíritos, eles potencializam aquilo que já existe em nós. Então, uma criatura calma, pacífica, ajustada, ela jamais irá se desajustar ou apresentar essa rebeldia, e aí entenda-se agressividade perante a sociedade, perante a família. Porque essa busca do ser é mais do que normal. Nós vivemos nesse processo de encaixe permanentemente. Pessoas com 70, 80, 90 anos ainda buscam esse encaixe. Haja vista nós verificarmos que existem criaturas que estão fazendo faculdade, que estão mudando de profissão em busca desse encaixe. É uma forma de rebeldia, mas é uma forma sadia de rebeldia. Então, você falou em relação à educação, né, da família. A gente sabe que às vezes as crianças, por terem uma visão maior do que a nossa, até uma determinada idade, então elas já têm aquele amigo imaginário que o pai pensa que é imaginário, mas que não é. Elas têm essa abertura maior, né? E aí também vem, às vezes, na adolescência, e às vezes a mediunidade se apresenta e muitas vezes os pais não sabem nem identificar que aquilo é uma mediunidade, né? Às vezes pensam, não, meu filho está com problemas. Mas, de uma forma geral, como é que os pais podem perceber a mediunidade nos filhos? E como é que devem orientar, conduzir esse processo? Temos que fazer uma divisão aí. Primeiro, os pais espíritas. Para os pais espíritas sempre é mais fácil. Para o pai espírita, ele deve ver de uma forma natural. Se o filho tem um amigo imaginário, procurar conversar com esse filho, procurar entender o que esse filho conversa com esse espírito,
porque nós temos que entender que nem todos os espíritos querem fazer o bem. Então, perguntar, do mesmo jeito que um pai ou uma mãe pergunta para um filho com relação aos colegas de escola, o que foi que disse, como orientou, o que sugeriu, para que convidou. Então, a mesma coisa com relação aos espíritos. Com relação aos pais não espíritas que estejam nos assistindo, que não se assustem. Eu vivenciei isso. Minha mãe era católica, eu via os espíritos, eu conversava, muito mais conversava do que via os espíritos, então eu deixava boneca, eu deixava cadeira, mas para mim isso era muito natural. Para ela precisou um tempinho para poder entender. Até por causa disso veio a busca do espiritismo. Mas que é algo natural, é algo que não deve ser estimulado, mas que deve ser conversado, explicado e orientado. Realmente é um pai que não é espírita, deve ser um pouco assustador. E tem mais um ponto, Giane. Nós temos os grupos de evangelização nas instituições espíritas. Para muitos pais, a evangelização serve como um momento de recreação, e que não é verdade. É algo que deveria ser bem divulgado no nosso meio espírita, que a evangelização é um processo de educação espírita, numa linguagem acessível àquelas mentes que estão ali. Então, se tem crianças de 5, de 6, de 10, de 12, adolescentes de 15, precisamos adequar o Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem da doutrina espírita a essas mentes. Então, os pais também precisam ter isso aí já é mais do que esperado que os filhos estejam na evangelização, manter uma boa correlação com os coordenadores de grupos de evangelização, para que eles possam também trazer essa demanda para a instituição e os evangelizadores observarem esses jovens durante o grupo, quando eles estão reunidos. Isso vai ajudar bastante. Já tem uma coisa que eu ia perguntar, para o pai que começa a perceber a mediunidade aflorando no filho. Sim. Que recursos, que ajudas, que meios ele deve buscar para auxiliar o filho nesse momento? Evangelho no lar. As pessoas, mesmo nós espíritas, já de algum tempo, alguns temos dificuldades de fazermos algumas das práticas espíritas mais comuns e mais até simples que podem existir, que, por exemplo, é o Evangelho no lar. A partir do momento que nós fazemos o Evangelho no lar e as instituições espíritas têm um grande papel de difusão do Evangelho no lar, fazendo o Evangelho no lar, nós fazemos com que aquela família, principalmente, que não tem muito conhecimento da doutrina espírita, tenha contato com o espiritismo, tenha contato com as verdades espirituais e possa compreender de uma forma mais fácil aquilo que está acontecendo com seu filho. E mais fácil ainda a vinda não só desse filho, mas dessa família para a instituição. Porque não adianta o filho vir, mas os pais não estarem também envolvidos. Não adianta em que sentido? O trabalho vai ser feito, mas vai ser feito pela metade. E o interesse da divulgação da doutrina espírita, do espiritismo, é trazer reconforto para almas de todos que estão envolvidos, não é só de um ou de outro. Voltando ao que você falou da questão da rebeldia no jovem, se aquele jovem está rebelde, ele está sendo a ponta do iceberg de todo um conjunto. Ele ajudado, família ajudada, conjunto ajudado, família feliz. Temos uma pergunta aqui, né, que nos foi enviada, que é o que fazer quando você tem medo de desenvolver a mediunidade? Não tenha medo de desenvolver a mediunidade. A mediunidade é a maior bênção que Deus nos colocou em nossas vidas. É o maior facilitador de ajuda de almas que nós encontramos. Imaginemos que temos uma excelente ferramenta em nossas mãos de evolução. Quando nós fazemos palestra, quando nós fazemos artigos, nós transmitimos um pouco daquilo que nós sentimos, daquilo que nós sabemos. Mas quando
nós executamos a mediunidade, nós desenvolvemos, estamos envolvidos verdadeiramente no trabalho mediúnico, nós transmitimos o pensamento e o sentimento de uma outra pessoa. E esse pensamento e esse sentimento fica como impregnado também em nós. É aquela velha história das flores. Quando nós damos, nós nos impregnamos um pouco com esse perfume. E a mediunidade serve para que nós, que estamos vivendo essa vida diária, com tantas sugestões, com tantos convites para dizer sim a determinadas coisas, nós verifiquemos, sentindo, o que dizer sim para aquelas situações vão representar como consequências de nossas vidas. Então, nós temos, eu não diria o privilégio, mas nós temos a benesse de podermos viver a situação, a consequência, sem termos preciso passar por aquela situação na nossa encarnação. Então, é o maior benefício que nós podemos ter. Com relação ainda à inserção do jovem, né, à mediunidade, a gente sabe que muitas vezes, como foi o seu caso, você começou a apresentar e sua mãe foi procurar um auxílio. Sim. Né? Então, a gente vê que isso é basicamente uma regra. A mediunidade ela começa a aflorar, se torna ostensiva e aí se tem que tomar alguma providência. Sim. Né? Mas existe alguma forma ideal, digamos assim, de o pai perceber e ter um procedimento ideal para que esse jovem esteja preparado para desenvolver a sua mediunidade? Existe. Fazer com que aquele jovem esteja sempre em contato com a dor do outro. E aqui não é fazendo elogio a mim mesma, mas só a título de exemplo e que funcionou comigo e serve como sugestão para as outras pessoas. Desde pequena eu participei de grupos de campanha de quilo, o Grupo Alto de Souza também existe, e também participava da distribuição desses alimentos. Também participei de grupos de evangelização. Quando nós participamos de tais grupos, nós começamos a sermos médiuns do bem sem precisarmos incorporar. Por que eu estou dizendo isso? 90% das comunicações mediúnicas estão vinculadas a espíritos sofredores, que estão em sofrimento. Poucas são as comunicações de espíritos de luz. Elas vêm sim para orientar, organizar, sugerir coisas para o desenvolvimento daquele grupo, mas na sua grande maioria nós temos exemplos de pessoas que têm tais comunicações, de Valdo Franco, Raul Teixeira e outros que fazem um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Então, há necessidade de um maior contato com Joana de Andes, Bezerra de Menezes, Viana de Carvalho e outros. Mas nós que trabalhamos na labuta diária com relação à mediunidade, a maioria são espíritos sofredores. Como nós vamos ser médiuns de tais criaturas, mediadores, porque o médium é um mediador, como nós iremos ser médiuns de tais criaturas se nós não nos adestramos, não nos educamos a lidar com o sofrimento alheio sem julgar? Porque na campanha do quilo, como nós dizemos, nós batemos nas portas das mais diferentes pessoas, daquelas que nos fecham a porta, daquelas que nos incentivam a fazer o trabalho, daquelas que dão porque querem acalmar a consciência, enfim, os mais diferentes tipos de pessoas. Quando nós vamos para outra ponta, que é a entrega desses alimentos, também estamos lidando com os mais diferentes tipos de pessoas. Aquelas que acreditam que elas é que estão fazendo um favor para nós em receber o donativo, aquelas que nos dão grandes lições de vida, que nos marcam por toda uma encarnação, e aquelas que são indiferentes, recebem, mas como se não tivesse nada acontecendo. E a própria evangelização, que é um ponto recorrente que nós gostaríamos de destacar, porque o adolescente, ele entende muito mais do todo do que nós imaginamos. E ele, é claro, naquele grupo, ele está como aprendiz, mas nos
com os menores, ele pode ajudar. Ele pode ficar como monitor, como existe nas próprias escolas, os monitores. Ficar de um monitor, de um evangelizador mais antigo, para que ele possa também saber lidar com as diferenças, saber lidar com as diferentes demandas que aqueles jovens estão trazendo. Então, essa é uma excelente forma de colocar o jovem, inseri-lo dentro de um contexto de aprendizado sobre a mediunidade. Porque aponta, o incorporar só vai ser um detalhe, porque ele já vai saber lidar com essas mais diferentes situações da criatura. Então, vocês estão em casa, querem participar conosco, já sabem, pelo chat da Rede Amigo Espírita e agora também pelo WhatsApp, né? Me pediram para acrescentar uma informação que eu tinha esquecido, que para vocês que nos assistem aí de fora do Brasil, né? O código do Brasil, para quem for cadastrar no nosso WhatsApp, é 55, né? O código da Paraíba, 83, o nosso número, 8840-1055. Então, manda aí a sua pergunta, grava o áudio, manda escrito aí a sua pergunta, o seu comentário, para que a gente possa aqui interagir com você. Nós temos já comentários aqui dos nossos amigos e o Lewis diz o seguinte: somos médiuns para ajudar a quem sofre, tanto encarnado quanto desencarnado. Entra muito naquele seu comentário, né? Que muitos das comunicações são de espíritos aflitos. Sim. A Janaína Ferreira Marques, né? Aí ela diz o seguinte: a mediunidade não é um privilégio, é para ajudar sim os que sofrem, mas também para nos ajudar. Sim, não é à toa que se tem mediunidade, é uma forma de sanar débitos de outras vidas. Eu só acrescento uma coisa no comentário, da Janaína, que a mediunidade é um instrumento, uma ferramenta de trabalho. Do mesmo jeito que nós possuímos a inteligência, o direcionamento que nós damos para a mediunidade cabe a nós. Se formos analisar a mediunidade, como alguns analisam como sendo um castigo, uma punição, que até pouco tempo se trazia essa ideia, seria uma injustiça da divindade para conosco. Porque como Deus iria nos punir com relação à mediunidade, colocando um escolho para determinadas criaturas e outras não. Então, é mais uma ferramenta, um instrumento facilitador, não privilégio, concordo inteiramente com a Janaína, não privilégio, mas um instrumento de trabalho. Mais uma ferramenta que nós temos para nós aprendermos e nos reajustarmos com as leis divinas. E também temos o comentário do nosso amigo José Queiroz, que está aqui nos bastidores e participando conosco. Ele diz o seguinte: somos médiuns para mediar, como instrumento de Deus, tanto auxiliar irmãos mais necessitados do que nós, que precisam desse momento, desse diálogo, dessa energia para se amparar e se recompor perante a vida, bem como para receber e repassar o auxílio da luz de Deus a todos os seus filhos. Sem comentário, né? Então, continue aí. Eu estou esperando, viu, minha gente? Eu quero ver quem é que vai inaugurar o nosso WhatsApp. Eu estou aqui ansiosa para inaugurar a nossa nova ferramenta. Então, dando continuidade, Valquíria, a gente sabe que os efeitos mediúnicos, eles ainda causam aquela euforia, né? Aquele boom. Eles chamam muita atenção, despertam muito os interesses, a curiosidade das pessoas. E a gente sabe que na juventude tem aquela fase do oba-oba, tudo tá bom, tudo é festa, tudo é animação. Então também tem essa preocupação do jovem procurar a mediunidade por causa desse efeito, por causa desse movimento, para dizer, eu sou médium, né? Aqueles rótulos que para eles enobrecem entre os grupos. Mas às vezes a gente tem que ter esse cuidado de que para ser médium precisa de estudo, precisa de preparo. Sim. Né? Então, como é que aí orientar esse jovem para lidar com esses efeitos que chamam a atenção, mas com essa consciência do estudo do preparo? Através do exemplo, Giane. Falando de uma família espírita, não há como, e não só da família espírita, mas da própria instituição espírita, não há como você falar para um jovem que ele estude sobre mediunidade se em casa ele não encontra esse respaldo, ou se na própria instituição espírita não acontece esse respaldo. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo há uns 20 e tantos anos, quando comecei na doutrina espírita. Fui a uma instituição espírita, junto com a minha mãe. Lá tinha um trabalho de orientação, atendimento fraterno, cada instituição chama de uma forma.
E eu assisti a aula à tarde, isso foi por volta dos meus 14 anos, eu assisti a aula à tarde e nós fomos direto sem jantar. Chegamos cedo porque queríamos pegar a ficha de orientação cedo. Uns 15 minutos antes de começar o trabalho, chega a pessoa que era responsável para distribuir as fichas com um casal. Entrega 2 fichas para esse casal e nós que tínhamos chegado cedo, eu estou falando isso de uma visão adolescente, nós que tínhamos chegado cedo, fomos a terceira e quarta pessoas. Questionei a minha mãe à época, mas tem coisas que não tem muito respaldo, muita resposta naquele momento. Então, nós que estamos na instituição espírita, temos que tomar muito cuidado. Eu estava assistindo o programa CMA da Federação Espírita Brasileira. E lá eles estavam destacando que há uma evasão muito grande dos jovens quando chegam à adolescência. Algumas das razões destacadas é em virtude do próprio estudo, porque demanda muito tempo. Hoje em dia, os jovens têm trocentas matérias no colégio para estudar. Mas uma das razões que não foi abordada e que, a meu ver, mereceria destaque é também essa situação de determinados privilégios que acabam acontecendo nas instituições e que os jovens veem, questionam ou não questionam, se desestimulam e desistem de se envolver com aquele trabalho, deixam para um momento talvez mais propício. Mas quando veem o que está acontecendo, dizem, mas por que A ou B tem determinados privilégios? Então, o mais importante é o poder do exemplo. Fazer. Não somos seres perfeitos. Estamos em trabalho de perfeição, nos aperfeiçoando. Mas naquilo que nós nos procurarmos, nos dedicarmos a fazer, que procuremos fazer com respeito ao nosso semelhante. Porque muitas pessoas nos observam. Nós nem percebemos. Eu estou falando dos encarnados, eu não estou falando de desencarnados, não. Muitas pessoas nos observam, nos questionam e nos criticam. Se nós nos arvoramos a sermos trabalhadores, palestrantes, expositores, articulistas, que seja o que for, nós precisamos, pelo menos, naquele momento que ali estamos, dar o exemplo. Porque, às vezes, nós vamos influenciar definitivamente na escolha de alguma daquelas criaturas. E eu também vejo da seguinte forma, da criança, muitas vezes se tem aquela coisa, não, você é muito novo, né? Não pode participar disso ou daquilo. Sim. Tem esse preconceito, né? E aqui eu digo com muito orgulho que a Federação está muito à frente, até porque nosso departamento de comunicação, em uma das programações que é o Página Aberta, né? Tem o Queiroz e Mariluz, que é o casal que apresenta, e o filho de 11 anos é quem faz a parte técnica. Então, assim, é um motivo de muito orgulho pra gente, né? Que é uma criança tão jovem, mas que já tem esse interesse, e a gente abriu ali o espaço e eles, não, agora é meu. Então, a gente tem esse orgulho, né? E assim, o meu WhatsApp já chamou. Ótimo. Conclua. Para concluir, que eu vou olhando aqui. Quando eu comecei na doutrina espírita, eu comecei com 11 anos. E participei, sim, de grupo de evangelização. Mas o que me fascinava era o estudo do Livro dos Espíritos. Então, por volta dos meus 11 anos, eu já assistia palestra ao público aqui na Federação. E em uma outra instituição espírita, eu participava do grupo que estudava o Livro dos Espíritos. E me encontrei naquele grupo, me fez muito bem. Então, essa observação que você está fazendo é muito importante. Acreditar que o jovem, a criança, não entende, não percebe o que nós estamos falando, é o mais grande engano. As crianças nasciam com o olhinho fechado. Hoje em dia, como um amigo meu disse, o filho, quando nasceu, foi passando para a incubadora, o menino fixou o olhar nele, no braço da enfermeira, aí foi andando e ele segurou, firmou o olhar no pai. Então, ele, de alguma forma, ele reconheceu que aquele ali era o pai dele. Então, hoje em dia, criança não é boba. Muita evolução. Então, assim, o nosso amigo Cláudio, lá de Pelotas, né, Rio Grande do Sul, está inaugurando o nosso WhatsApp. Então, estamos super felizes. E a pergunta dele é a seguinte: a mediunidade é aquele presente que ganhamos, devemos abrir, prová-lo e utilizá-lo? Sempre. É o melhor presente que nós poderíamos ganhar na nossa encarnação. Eu não entendo o porquê de algumas pessoas, quer dizer, respeito, mas não entendo, até porque para mim sempre foi muito fácil esse contato com os espíritos,
eu não entendo a dificuldade do não desenvolvimento. Acho sim que a mediunidade vem como um grande facilitador. Tem as consequências, é um trabalho de renúncia. Se nós formos analisar, é um trabalho de renúncia, temos que ser muito verdadeiros. Então não podemos participar da vida do mundo como a maioria das pessoas participam, mas esse já seria um trabalho natural de escolha se nós fôssemos mergulhando no conhecimento espírita, porque o próprio conhecimento espírita nos convida a separarmos o joio do trigo. A mediunidade só acelera. Divaldo diz que nós vivemos 2 ou são 3 encarnações de uma só quando somos médiuns, e é uma verdade. Porque nós vivemos a nossa vida de relação, nós vivemos a vida vinculada ao mundo espiritual e vivemos também este contato das experiências dos outros. E isso nos facilita, isso nos enriquece de uma forma tal que eu não vejo problemas, eu só vejo vantagens em ser médium. Que maravilha. Agora a questão é, quando o jovem ele começa a desenvolver a sua humanidade de forma deseducada, né? Que a gente diz assim, sem uma educação, sem um auxílio, sem um amparo, sem uma instrução para a condução dessa mediunidade, né? A gente sabe que tem muitos centros ditos espíritas, mas com práticas não espíritas, né? E aí esses jovens com a mediunidade aflorada chegam e tem todo tipo de experiência. A gente também, eu lembro da minha infância, da própria brincadeira do copo, né? Que ali alguns jovens já começam, levam a título de brincadeira, a mediunidade, seus efeitos. Então, o que a gente pode fazer quando o jovem está desenvolvendo, ou iniciou esse processo da desenvolvimento da mediunidade de forma deseducada? Procurar as federativas, porque nós temos nas federações espíritas de todos os estados um grande leque de grupos de trabalho que podem orientar a esse jovem e a própria família. Hoje, de um tempo para cá, nós temos os sites espíritas, que nós podemos citar alguns, como o próprio Consolador, a TVC, a Federação Espírita Brasileira, o Bloco dos Essênios, que eu preciso fazer a propaganda. Com certeza. E outros que nos trazem uma quantidade imensa de vídeos, de palestras, por exemplo, realizadas por Divaldo na Suíça, na França, há pouco tempo, menos de uma semana, e nós conseguimos assistir dentro do nosso lar. Porque através do estudo é que nós vamos tendo o conhecimento e a educação. Porque a educação nasce, mais uma vez, da base familiar. Se a base familiar, mesmo sem entender direito o que está acontecendo ali, mas procura mecanismos de aprendizagem, de entendimento do que está acontecendo, vai ficar mais fácil para educar e orientar esse jovem. Agora também ter a consciência que nós, por mais que sejamos jovens, somos espíritos velhos com uma roupagem nova. E às vezes esse não querer, esse fincar o pé e direcionar para um caminho não muito correto, não é porque é jovem, é porque a criatura é daquele jeito. Se a mediunidade eclodisse com 40, com 50, com 100 anos, a criatura iria agir daquela forma. Com relação às famílias, né, a gente sabe que tem uma participação fundamental e às vezes a gente escuta daquilo que diz o quanto pede para que exista uma extensão dessa educação que existe na evangelização, né? Sim. Existe um trabalho, as temáticas são trabalhadas de forma apropriada para as idades e aí se pede muito que esses pais contribuam, né? Conversando, dando continuidade em casa. Mas de que outras formas, né? A gente pode assim, incluir a família nesse processo de educação? Porque muitas vezes eu acho que é uma coisa que a gente discute, toda vez que a gente fala em família, em filhos, a gente discute essa questão da educação, que muitas vezes por falta do tempo, que hoje é muito apertado para todos, os pais, a educação fica muito a cargo da escola, da evangelização, e não existe essa integração, né? Então, às vezes, as coisas se perdem porque falta essa presença da família. Então, que mecanismos a gente pode usar para que a família esteja junto dessa criança, nesse aprendizado, assim, caminhando lado a lado?
A família tem que ser família, Diane. Eu acho que o princípio está aí. A família precisa ser família. Estive recentemente no congresso que houve no Paraná. Alguns palestrantes de Valdo Franco, Alberto Almeida e outros estavam lá. E Alberto Almeida, ele conta o exemplo dele com o que ele diz que é vodrasto, com o neto dele. Que ele fala sobre essa relação de educação. Conta alguns casos, mas o que queríamos destacar é: todo jovem precisa de limites. E quando ele se rebela, quando ele extrapola, ele está gritando, implorando: me coloque limites. Se nós não colocarmos limites, aquela criatura vai sempre exceder. Mas isso, como você bem falou, denota tempo, denota vontade, porque por mais que o mundo nos convide, a nossa primeira responsabilidade é com a nossa família. Se nós tivermos um filho, o filho é nossa responsabilidade. Nós precisamos educar aquele filho. Quando aquele filho está sofrendo, o natural e esperado é que ele recorra a nós para procurar ajuda. Então, nós somos esse movimento de educação na vida dessa criatura. Então, a família precisa ser família, estar junto. Não sou perfeita, mas sou sua mãe. Não sou perfeito, mas eu sou seu pai. Eu estou aqui do seu lado. Não aprovo suas atitudes, mas estou junto com você para corrigir aquilo que você precisa corrigir. Temos uma interação aqui, a nossa amiga Janaína, ela pergunta o seguinte: como orientar alguém que visivelmente é medo, tem medo e é de outra religião? Pedir que essa pessoa, dentro da sua religião, procure participar mais das práticas doutrinárias daquela religião. Algumas pessoas que passam pelo atendimento fraterno na nossa casa, que também são de outra religião, mas que se dividem entre doutrina espírita e a outra religião, eu procuro sempre sugerir: se você é católico, vá à missa, procure conversar mais com o padre, procure interagir nos trabalhos sociais da comunidade, porque quando nós procuramos tirar o foco de nós mesmos e colocamos o foco na dor, no sofrimento do outro, nós já estamos educando essa mediunidade, porque muito provavelmente nesse tipo de situação é uma mediunidade perturbada, uma mediunidade que nós consideramos obsessiva. Não estamos determinando que seja, mas possivelmente seja. E através da prática do bem, da leitura do Evangelho ou da leitura da Bíblia, Torá, não importa qual a religião que a pessoa pratique, mas através de evangelização da religião que a pessoa está frequentando, a criatura vai se acalmando, essas entidades também vão cortando os vínculos com ela e ela pode, por si só, começar a fazer uma medioanálise, porque às vezes pode ser somente uma mediunidade perturbada em virtude de obsessão. Cessada a obsessão, cessa a mediunidade. Então, está aí a resposta para a nossa amiga, né? Tem uma afirmativa que diz o seguinte: mediunidade exercida ainda na juventude é a oportunidade bendita de serviço e garantia do equilíbrio. O que a gente pode falar a respeito disso? Quanto mais cedo começamos na mediunidade, mais cedo temos contato com os espíritos amigos que nos vêm trazer as mensagens daqueles que já partiram. Nos educamos como pessoas, nos educamos como seres humanos. Fazemos com que a criatura avance no próprio aprendizado, avance na maturidade e avance no entendimento do que está fazendo perante a humanidade no todo. Quando nos educamos pela mediunidade, nos educamos pelo amor, nos educamos pela caridade e tiramos esse foco egoísta que sempre permeia a criatura humana do eu, passando a analisar o mundo como nós sempre. Tem mais um comentário aqui da nossa amiga Janaína Ferreira, que ela diz o seguinte: a mediunidade faz parte do adiantamento espiritual. A mediunidade, desde que seja exercida segundo as práticas da doutrina do Evangelho de Jesus. A gente tem que ter todo cuidado, né? Sim.
É um veículo que nós é que damos a direção para ele. Um carro, uma Ferrari. Se é um bom piloto, ele vai dirigir essa Ferrari e não vai acontecer nenhum acidente. Se for um mau piloto, ele vai na primeira curva acabar com aquela Ferrari. Pessoal, a gente está se encaminhando para o finalzinho do programa. Então, se você ainda tem alguma pergunta, algum comentário, manda que ainda dá tempo, viu? Então, já sabe, pelo chat da Rede Amigo Espírita ou pelo nosso WhatsApp. 55 para quem está fora do Brasil, né? O DDD 83, que é da Paraíba, e o número 8840-1055. A gente fica aqui aguardando as suas perguntas e interações. E eu vou chegando já para o finalzinho da minha pergunta, então corre, viu? Quem tem dúvida ainda, manda logo. Quais são as condições ideais para o serviço mediúnico? O estudo e a disciplina. Nós, no nosso grupo mediúnico, lá do Centro Espírita dos Essênios, nós temos como regra de conduta estudar sempre. Lá nós estudamos o livro Qualidade na Prática Mediúnica, que é do projeto Manuel Filomeno de Miranda, e fazemos leituras à parte sobre livros voltados à mediunidade. Temos como sugestão o livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografado por Chico Xavier, de autoria espiritual de André Luiz. Temos também a Mediunidade, Desafios e Bênçãos, psicografado por Divaldo Franco, de autoria espiritual de Manuel Filomeno de Miranda. Nós precisamos aprender. Acabou-se a ideia de acreditar que somos veículos, instrumentos nas mãos dos espíritos e que eles vão nos trazer todo o conhecimento que é necessário para o trabalho mediúnico. O Livro dos Espíritos nos diz que para ser um médium medíocre, e aí entenda-se médico mediano, precisa de anos de estudo acadêmico para isso. Porque com relação à doutrina, nós vamos nos permitir sermos joguetes nas mãos de outras pessoas. E eu não estou falando nem só de desencarnados, eu estou falando de encarnados mesmo. Porque às vezes a criatura participa de um grupo mediúnico e o dirigente, o coordenador daquele grupo, diz determinadas coisas, coloca determinados açúcares naquele bolo que está sendo feito ali, mas que não são verdades espirituais, ou melhor, não são verdades trazidas pela própria doutrina espírita. Mas a criatura, por não estudar, absorve, engole aquilo ali e passa a ter como verdade espírita uma verdade particular de um dirigente de grupo. Então nós precisamos cada vez mais avançarmos, estudando e nos disciplinando naquilo que nós estamos fazendo. Aqueles que estão participando de grupos, jovens ou não tão jovens assim, estudem, procurem se aplicar mais no conhecimento, dediquem nem que seja 10 minutos do seu tempo por dia para uma leitura evangélica. Escolham um livro, 10 minutos contados de relógio. No final de uma semana, de 5 dias, eu estou excluindo o sábado e domingo, já serão 50 minutos. Já serão 50 minutos de aprendizado sobre doutrina espírita, que a criatura avançará mais, aprenderá mais e poderá também ser um veículo divulgador da própria doutrina espírita. A gente recebeu algumas questões por SMS, né, no celular, e a primeira pergunta ela diz o seguinte: como ajudar um filho de 4 anos que sente um ambiente familiar e que mostra muita sensibilidade? Temos que ver primeiro qual o nível de sensibilidade, mas o mais importante é fazermos o evangelho no lar. Essa é a primeira ajuda que a criatura pode fazer com relação a seu filho. E eu repito, procurar as federativas, procurar as instituições espíritas, para que o pai ou a mãe passe pelo atendimento fraterno, explique o que está acontecendo, porque aí mais detalhadamente aquele orientador, aquele facilitador vai poder introduzir a melhor forma de ajuda a essa criança de 4 anos. Ainda pergunto o seguinte, outra questão que eu queria saber: como lidar com a mediunidade que envolve sensações das pessoas e dos espíritos, visto que hoje a maioria acha que isso é de ordem psiquiátrica? Nem tudo que as pessoas dizem nós podemos tomar como verdades, porque se fosse assim eu seria, eu acho que esquizofrênica para muita gente ou qualquer outra coisa semelhante.
Não podemos, Giane, e isso é uma coisa que a doutrina espírita nos ensina, não podemos ser, como diz no popular, Maria vai com as outras. Se as pessoas estão dizendo que é de origem psiquiátrica ou isso ou aquilo, nós temos que ter consciência que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Eu vejo jovens, e isso não foi somente um relato que eu ouvi, que os pais não deixam a criatura ir para a instituição espírita, às vezes nem uma vez por semana, às vezes quando quer ir 2 já reclamam, mas deixam fazer outras coisas que a sociedade até julgam erradas. Então, temos que ver primeiro quem está questionando o nosso comportamento. Quem está nos chamando de louco? Alguém que tem um comportamento avesso aos padrões morais? Alguém que tem um pseudo-comportamento ético, mas que na sua vida familiar é um verdadeiro déspota? Ou alguém realmente com bases religiosas que procura entender a criatura humana? Porque se for nesse último caso, eu tenho certeza que não dirá dessa forma. Dirá assim: vamos somar forças, vamos fazer uma análise, não só pela instituição espírita, mas também, sendo o caso, com uma ajuda médica. Mas sempre procurando entender a pessoa como um todo, não a criticando, não colocando uma verdade como absoluta, sem nem fazer uma conversa prévia, ou melhor, uma conversa mais aprofundada com aquela criatura. A gente tem vários comentários aqui ainda, e algumas perguntas para acabar. É o seguinte, um comentário. Ivone Jesus, através da comunicação dos espíritos por todos os mecanismos da mediunidade, com as mensagens, nós passamos a entender o que é bom e o que é ruim para a nossa evolução espiritual e como ser humano. A nossa amiga Cécia Bragança diz o seguinte: segundo Kardec, observando o que os espíritos diziam, todos nós somos médios em maior ou menor grau. Encontramos essa afirmação no livro dos médios. E a Ivone Jesus novamente diz o seguinte: a mediunidade é um intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Os desencarnados nos veem através do trabalho mediúnico, vem nos dizer que o que ele foi, o que fez e como está no mundo espiritual. E eu só tenho um adendo aí com relação aos desencarnados e encarnados. Nós também percebemos os pensamentos dos encarnados, e também nós podemos, em menor grau, em menores situações, que o próprio livro dos médios destaca, mas também somos meios de encarnados. E essa troca que nós temos entre nós encarnados é muito mais sutil e ostensiva do que imaginamos. Então, a mediunidade não é só a transmissão de pensamentos de desencarnados, mas de encarnados também. Que a gente costuma dizer de sintonia, né? Sintonia. Às vezes aquele, só de um olhar a gente se compreende, vê o que o outro está pensando. Isso já sabemos. Interessante. A nossa amiga Cécia Bragança comenta o seguinte: mas acho que na juventude, com toda aquela descoberta e evolução, com mais a mediunidade ostensiva aparecendo, fica mais complicado na cabeça de um jovem. Quando a mediunidade se apresenta ostensiva, ela se apresenta ostensiva por alguma causa, não é por, e aqui estamos falando não por estímulo, mas porque foi feita de uma forma natural. E se é de uma forma natural, esse jovem também vai encará-la de uma forma natural. Para os que estavam ao meu redor, eu estava falando sozinha. Para mim, eu estava falando com uma pessoa. Teve até uma situação já na minha adolescência, eu andando na rua, e eu, com muita facilidade, conversando com os espíritos, então eu mexi a boca também, porque eu conversava falando, como estou conversando com você. E uma senhora me parou na rua e disse: minha filha, você é tão jovem, falando sozinha, não faça isso. Então, foi quando eu comecei a me policiar. Se eu conversava com os espíritos, eu conversava mentalmente, eu evitava gesticular, porque para aquele que está vivenciando isso é natural. Perguntar se é Chico Xavier, se para ele era estranho conversar com Emmanuel, Viana de Carvalho, com aquele encarnado que estava na frente dele, para ele era muito natural. Mas para nós causava espanto ele falar com Emmanuel, com Viana. Como assim ele consegue dar conta, ele ia psicografar e ainda conversar com outra pessoa? Mas para aquele que está vivenciando de forma natural, não estimulada, porque isso aqui tem que tomar muito cuidado, não só com os jovens, mas mesmo com os adultos. Colocar a criatura numa reunião mediúnica e querer a
força a fazer com que aquela criatura seja médium, isso é um grande equívoco. A fruta só amadurece quando está no ponto. Então, a mesma coisa com relação ao jovem. Se é natural, para ele vai ser natural. Agora, se tentar lhe forçar, realmente vai causar mais bagunça na cabeça do que já está um pouquinho bagunçada. Temos uma pergunta também. Qual a responsabilidade da família sobre o desenvolvimento mediúnico de um filho? Total e restrito. A família é totalmente responsável pelas coisas que acontecem com aquele jovem. Nós precisamos trazer a responsabilidade das coisas para nós. Se Deus nos permitiu ter um filho, colocou à nossa guarda um de seus filhos para que nós pudéssemos orientar, nós temos responsabilidades sim com aquela mente, educando, orientando e dando a via condutora, mesmo que seja de uma outra religião. Nós sabemos que um programa como esse é assistido por pessoas das mais variadas religiões, não só espíritas. Se você é católico, protestante, sextonoê, testemunho de Jeová, não importa. Leve seu filho para a religião que você pratica, que você professa. Se ele bater o pé dizendo que não quer ir, explique que ele não está na fase ainda de decidir esse tipo de situação, que cabe aos pais a orientação. Quando tiver condições, aí sim. Quer ir para outra religião? Respeito, vai para outra religião. Mas os pais precisam sim serem pais desses filhos. O que pensar daqueles que usam da mediunidade como um meio de vida? Pessoas equivocadas que ainda não entenderam o que vem a ser mediunidade por Jesus. Bom, aqui o WhatsApp parou, né? E a nossa amiga Janaína, ela me fez um pedido aqui. Ela disse assim, que queria que se você pudesse falar um pouco da mediunidade das crianças, né? Que se apresenta nas crianças e que posteriormente desaparece. É muito normal isso também acontecer, Janaína e Giane, porque a mediunidade, as pessoas pensam que a partir do momento que a pessoa começa a ter esse contato ostensivo com o plano espiritual, que isso será uma constante. A mediunidade tem momentos que são mais fortes, momentos que são menos fortes. Deixa eu mais uma vez dar o meu exemplo. Quando eu conversava com os espíritos, eu conversava quando eu era criança, pequeno mesmo. Fui avançando, teve um momento que teve a parte de evidência, depois sumiu. E quando eu entrei na faculdade, que é um momento um pouco trabalhoso nas nossas vidas, a mediunidade, esses fenômenos mediúnicos, como que cessaram. Depois, quando passou o período de faculdade, aí alguns fenômenos voltaram a acontecer. Foi o tempo que eu comecei a participar da instituição na qual eu participo atualmente, os Essênios. Comecei a estudar, depois passou um período como trabalhadora, para depois ir avançando no trabalho mediúnico. Então, a mediunidade não é um pacote fechado. Você é médium a partir de agora e vai ser médium o resto da vida. Não. Às vezes é uma contingência de momento, que depois de trabalhada ou avançando na idade, isso cessa. Então, acho que tem mais algumas perguntas, produção? Não, né? Acabou. Então, agradecer a participação de todos vocês, né? Pelo chat e pelo nosso WhatsApp e por via SMS também, os que nos mandaram SMS. Agradecer a você, Valquíria. Eu queria que você divulgasse o blog, né, dos Essênios, e falasse das revistas que você tem publicações, para quem quisesse ler um pouquinho do conteúdo que você publica também para buscar. Nós temos, a Casa dos Essênios tem o blog dos Essênios. Nós fazemos divulgação da doutrina espírita na Tribuna Espírita, artigos que saem bimestralmente, na Revista Internacional do Espiritismo, no jornal O Clarim e em outros periódicos que nos solicitam. Mas independente de ser o artigo de Valquíria, leiam, estudem, procurem disseminar o conhecimento espírita. Existem sites, como já citamos, o site do Consolador, a TVC, o próprio site da Federação Espírita Brasileira e da Federação Espírita Paraibana. Estudem, leiam, absorvam o máximo de conhecimento. Só para encerrar, vi na internet
a história de uma jovem oriental, que isso foi bem divulgado, que ela sofreu um acidente, estava indo de bicicleta para o colégio, e ela sofreu um acidente. E enquanto ela esperava a ambulância para resgatá-la, ela pelo tablet estava estudando inglês. Eu disse, estou um pouquinho atrasada, porque ela... Então, aproveitar o nosso tempo. Nós temos tempo de sobra, agora nós utilizamos mal esse tempo que nós possuímos. Aprender. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, diz que a palavra esclarece, mas o exemplo arrebata. Então, que nós possamos primeiro ter o conhecimento, mas também sermos um exemplo na vida daqueles que estão ao nosso redor. Maravilha. A gente agradece mais a sua participação. E antes da gente dar o último tchau para vocês, eu queria só divulgar eventos que vão estar acontecendo nessa semana, né? Que eu queria convidar vocês a participar. Na sexta-feira, dia 27 de março, aqui na Federação Espírita Paraibana, às 20 horas, vai estar acontecendo a peça O Amor Venceu, uma equipe de São Paulo muito bacana que vem desenvolvendo esse trabalho, né? E depois a gente vai colocar também no Facebook, na página do DECOM do Facebook, e vocês também podem adicionar, viu, pessoal? A gente tem agora um perfil do DECOM no Facebook e vocês podem adicionar porque vocês ficam por dentro de todas as nossas novidades. E a peça tem o ingresso inteiro a R$ 70 e meia a R$ 35. Então, vale muito a pena, é uma produção muito elaborada, que está vindo de São Paulo, e aí está mais que na hora da gente prestigiar a arte espírita, né? Então, vamos todos comparecer. Sexta-feira, dia 27 de março, aqui na Federação Espírita Paraibana, às 8 da noite, certo? E no domingo, né, dia 29, a gente vai ter um seminário das 8h30 da manhã às 12h30, né, com a irmã Aila Pinheiro, né? A irmã Aila é chamada carinhosamente, né, de filósofa, e ela é formada pela Universidade Estadual do Ceará, doutora em teologia e membro do grupo de religiosos do Instituto Nova Jerusalém, em Fortaleza, Ceará. E ela vem se destacando porque ela é uma especialista nos chamados manuscritos do Mar Morto e nas cartas de Paulo. Então, é uma estudiosa da Bíblia, do Evangelho de Jesus, né? E aí vem somando, vem contribuindo muito com a doutrina nessa pesquisa, nessa busca da mais preciosa e precisa informação sobre o Evangelho. Então, ela vai estar aqui para fazer esse seminário. A gente convida todos vocês. Também vai ser realizado aqui na Federação Espírita Paraibana. E quem quiser fazer sua inscrição, entra no site nepe.decomfepb.com. E aí lá tem todas as informações, você faz sua inscrição e participa. Então, sexta e domingo, programação já fechada com vocês. Queríamos agradecer a participação de todos. Temos alguma interação? Então, vai pela técnica mesmo aqui. Vai pela Chegou via SMS uma pergunta de uma pessoa que eu acredito que seja Vera. Provavelmente deve ser do estado de São Paulo. E ela diz assim: meus filhos não querem me acompanhar, se dizem ateus. Eles estão em perigo? Essa seria a pergunta para a gente fechar. Perigo eu não diria, porque a maior evangelização que nós podemos fazer é a evangelização do amor no lar. Então, mesmo que os filhos dela não queiram acompanhá-la, e aí precisaria de uma conversa mais demorada, um trabalho maior, mas ela pode transmitir os conhecimentos que ela absorve na instituição que ela frequenta para os filhos sem precisar parecer uma pregação espírita. E uma mãe sabe muito bem como fazer isso. Então, tá aí dado o recado. Então, mais um convite. Daqui a pouquinho, 18 horas, na 100.5, para vocês que são aqui de João Pessoa, né, que podem escutar pelo rádio ou pelo canal de áudio, número 5 da Rede Amigo Espírita, nosso programa Semear. Então, mais uma hora de boa programação para vocês, uma ótima semana de muita paz, um ótimo final de domingo para vocês e até semana que vem.